Fala pessoal, tranquilo. Rapaziada, voltar aqui num assunto que eu já toquei. Acho que na verdade é meio que pegar como um gancho, que é a atual situação da Volts, né? Então, rapaziada, acho que tá todo mundo vendo aí o que tem acontecido. A empresa tá com centenas de processos de diversos clientes pelos mais variados motivos. Entre muitos deles, né, destaco aqui entrega, não entrega da moto, processos por dificuldade na devolução do dinheiro, ou seja, clientes que cancelaram e ainda não receberam dinheiro, né, eles não respeitam o prazo de entrega, não respeitam o prazo que eles mesmos passam para devolver o dinheiro, em caso de desistência do cliente. Motos já novas, mas sem peça, sem assistência, sem motos paradas. Aquele lance lá que tá tendo com as motos do iFood, né? Vocês já viram aí protestos, diversas unidades de lojas ou showroom, como queiram chamar aí, né? Mas vamos colocar no linguajar popular, lojas que vendem as motos já fecharam. Então a questão é simples. O que eu tô querendo dizer com isso? Que é uma empresa bem nova e que já vem aí numa derrocada significativa, né? Recentemente aí não sei se quem loca ou quem administra, mas enfim, aonde fica sediada a linha de montagem da Volts, a fábrica da Volts, né? Tá cobrando na justiça em ação de despejo aí uma dívida. Tem que entender também o contexto, né? Aquela dívida não é uma dívida real de 3 milhões, quase 3 milhões de reais. Tem ali a questão da quebra do contrato inclusa. Então tem os meses ainda a vir. Não é aqueles quase 3 milhões, não é a dívida real de atraso, mas isso demonstra aí que a empresa não está bem das pernas, é óbvio. Uma empresa que está com saúde financeira, logicamente, não estaria devendo o aluguel dessa forma, não estaria atrasando os pagamentos, né? Então, assim, possa ser que ela se recupere, sim, possa ser que não. Fato é que a empresa vai de mal a pior. E o que eu quero dizer com tudo isso? O de sempre, galera, que é voltar a insistir na minha opinião de que você não é responsável pelo mercado, você não é dono de empresa, certo? Você não é dono de montadora. Logo, não é você que tem que investir no mercado, pessoal. Quem tem que investir no mercado são as empresas que querem entrar no mercado. São investidores de fato. Gente que coloca dinheiro para ganhar dinheiro. Você que é o comprador final, o consumidor, você não tem que investir em porra nenhuma. Tá? Porra nenhuma. Não existe isso. Quem investe espera um retorno. E veículo, moto, a não ser para quem é lojista e etc e tal, mas para consumidor isso não é um investimento. Isso é um bem de consumo. Você compra para consumir e com isso você perde dinheiro, tá? Essa é a regra. Existem as exceções, mas a regra é essa. Então esse papo, essa conversa fiada que alguns tentam embutir na cabeça de pessoas que, ao meu ver, são pessoas mais frágeis psicologicamente, tá? Pessoas em algumas vezes mal instruídas, ou pessoas que carregam ódio no coração, que carregam uma revolta, e essa revolta aí eu entendo e concordo, tá? Com as principais montadoras, com os preços que são praticados no Brasil,
com o monopólio da Honda, por exemplo. Eu concordo com tudo isso, tá, pessoal? Porém, com esse lance de que você tem que investir, não. Você que investe, entre aspas, né, acreditando que é você que vai fazer o mercado mudar, desculpa, mas pra mim você é idiota. Por falar, galera, olha aí um EVS. Mas, então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que você é um idiota, porque você está colocando o seu dinheiro em algo que não tem o menor sentido. Deixando claro, pessoal, que isso que eu estou falando é para quem é da massa, para a classe trabalhadora. É óbvio que isso não vai se aplicar a todo mundo, tá? Eu estou falando para quem é trabalhador, para quem é assalariado, para quem vai deixar uma moto a combustão achando que vai ter uma suposta economia, uma suposta melhoria. E isso serve para as demais marcas que eu vou citar. Você que tem um veículo como necessidade, vou repetir, tá? Necessidade, que é um meio de transporte, que ele não pode passar muito tempo parado porque você não tem outros meios, você não tem dinheiro para estar andando de Uber, você não tem um outro carro, uma outra moto, né? Você não tem caronas fáceis, você literalmente vai ter que ir para o transporte público. Então, você arriscar o seu dinheiro é idiotice, sim. Essa é a minha visão, tá? Pra mim é idiotice. Então o cara que fica falando pra você, vai lá, velho, compra uma Dafra, vai lá, compra uma Shinerai, compra uma Kazinski, certo? Compra uma Buell, entre outras. Quando der o chabu, quem vai se ferrar é você, velho. Então você tem que entender isso. E o principal, e o que eu quero destacar, o que eu vivo dizendo em comentários aí, eu não estou criticando as motos, pessoal. O problema é que a gente está falando de veículo, e não é uma caneta, não é um lápis, certo? Que se quebrar a gente encosta e compra outro facilmente. Um veículo é caro, gente. Muita gente passa anos para adquirir. Então não brinque, não arrisque com o seu dinheiro, porque na hora que der a merda, esse tal produtor, o tal especialista aí de mercado que indicou a bomba para você, ele não vai te recomprar, ele não vai assumir o teu prejuízo. Muito pelo contrário, ele vai pular fora, que é o que está acontecendo aí com o produtor, no caso específico da Volts, certo? Lá atrás ele indicou para todo mundo. Quando era interessante para ele, ele foi para a loja, fez divulgação. Por quê? O dinheiro estava entrando para ele. Na hora do patrocínio, tudo é lindo. Quando a empresa rompeu com ele, vou repetir, quando e somente quando a empresa rompeu com ele, foi que ele começou a falar mal. E, aliás, logo em seguida a empresa romper com ele o contrato, foi que ele começou a falar mal. Então, se de fato ele fosse tão honesto como diz, ele teria feito isso antes, certo? Se ele fosse tão decente como diz, ele teria primeiro se inteirado sobre o que é o produto, sobre o que é a empresa, antes de recomendar para vocês. Então ele estava incentivando você a comprar um produto que ele sequer tinha visto, falando mil maravilhas, e em seguida de uma empresa que ele não tinha muito histórico sobre. Depois ele quer pagar de bom samaritano, que não indicou nada para ninguém, ou que quando viu, começou a criticar a empresa, por isso que a empresa rompeu com ele. Mentira! Não é assim que a coisa funciona. E só quem é burro, né, imbecil, que não tem outro termo, que segue um cara desse, que infelizmente acredita nessa conversa mole. Mas são pessoas o quê? Como eu falei, que tem ódio de Honda, né, alguns ódio de Yamaha, algumas pessoas amarguradas, e terminam seguindo ele, querendo acreditar nas loucuras dele. Como, por exemplo, critica abertamente a Royal Enfield, criticou durante anos, e a gente sabe por quê. Porque não cedeu ou não fez nenhum tipo de negociata na época com a Himalayan para fazer um projeto que ele tinha, em parceria com outro canal aí. Por causa disso ele começou a atacar a marca. Falou diversas vezes que a moto não prestava. Aí depois fez patrocínio com a determinada concessionária, e aí fala para você que a moto presta, compre a moto. Agora, só compre a moto que for dessa concessionária, porque lá eles fazem uma dupla checagem e aí a moto é boa.
Velho, tu tem que ser muito burro para acreditar num cara desse. O que é que tem a ver a concessionária que a moto é vendida com a qualidade do produto? Concessionária nenhuma fabrica a peça. Faz o projeto, monta a moto, certo? Né? Monta o grosso que eu digo, tá? Motor, essas coisas. Não existe, velho. A mesma moto que é vendida pela concessionária A é a mesma vendida na concessionária B. Só que aí tem imbecil que acredita num cara desse, que aplaude. Ele manda tu viajar 2, 3 mil quilômetros para ir comprar a moto em determinada concessionária, porque a de lá vale a pena. Então assim, a gente tá virando há muito tempo, a largos passos, um país de imbecis que seguem à risca tudo que esses camaradas indicam, falam, como se fosse palavra de rei. É deprimente. As pessoas, como eu já falei aqui também em outro vídeo, abriram mão do direito de pensar. Tá cada dia mais vergonhoso, gente. Isso se aplica somente a Volts? Não. Se aplica a diversas outras marcas, como eu falei, Dafra, Shinerai. Ah, tu tá falando que a moto não presta, que a marca não presta? De jeito nenhum. Não há da minha parte, pessoal, crítica nenhuma às motos. O problema é o contexto, é o pós-venda, é o mercado, é manutenção, são peças, é a revenda. Vou trazer aqui para uma situação real, tá? Tem um cara daqui de Recife que comprou uma Dafra Apache 200. Uma moto que eu já fiz vídeo no canal e falei do meu interesse em ter uma moto daquela. Eu teria a moto, pela moto eu teria a moto, mas por morar em Recife, pra mim eu abdiquei mão porque não vale a pena, não compensa. E tem um cara daqui de Recife que comprou essa moto há 2 anos atrás. E qual é a situação atual? Vão lá ver o canal do cara, o que é que ele fala da moto. Inclusive ele me criticou bastante, falou um monte de besteira. 2 anos depois, a moto com mais ou menos 25 mil quilômetros, ou seja, moto nova, tanto de ano como de quilometragem, o cara se desfez da moto. Gravou um monte de vídeo falando mal do contexto do que é a compra. Vou repetir, do contexto do que é a compra, que é o que eu estou falando. Eu não estou falando mal do veículo, dizendo para você não comprar uma Apache, por exemplo. O que eu estou falando é que não são boas compras em determinadas regiões, na maioria das regiões do Brasil, certo? Então você tem que entender a sua localidade, o seu contexto, que foi o caso dele. Primeiro, em Recife não tinha concessionária, ele teve que buscar moto na Paraíba. Hoje não tem mais concessionária nem aqui nem na Paraíba, tem que ir para a Bahia arrumar peça, que são 1000 quilômetros. Então você não tem assistência nenhuma. Tudo na moto é consideravelmente caro. Ele fala isso, é um proprietário que está falando isso, não sou eu. Resumindo, a compra, a moto como compra, como veículo, não vale a pena, não compensou. Tanto não compensou que ele vendeu. Ele até deu chilique, falou umas besteiras lá e tudo mais, mas contra fatos não argumento, gente. Eu não estou falando que a moto é ruim, ou que a moto não presta, ou que a moto é inferior a A, B, C ou D. Estou falando para quem é assalariado, para quem é trabalhador, para quem compra a moto como meio de transporte, né, que tem lá suas obrigações em casa, que tem despesas, que não é um veículo somente para lazer, que você não está sobrando dinheiro e pode se dar certos luxos, não adianta querer fugir do básico, pessoal. Não adianta. Não adianta. Você tem que ficar no feijão com arroz. É Honda e Yamaha sim. Infelizmente. São as melhores motos? Não. Mas são as que entregam, no contexto geral, como veículo, como compra, a melhor opção de compra.